Você é médico e quer se preparar para um concurso público de qualidade que pode dar estabilidade nos próximos anos, uma qualidade de vida melhor e uma previsibilidade nesses anos tão conturbados que nós estamos vivendo na medicina brasileira? Eu quero te apresentar então uma oportunidade, talvez você não conheça, talvez você já conheça e esteja se preparando, que é se preparar para os concursos públicos para médicos na área pericial. Antes disso, deixa eu me apresentar, talvez você ainda não me conheça. Meu nome é Rodrigo Souza, eu sou médico perito e sou editor-chefe aqui do canal Mediperícia, onde nós conversamos sobre medicina legal e perícia médica. Nós estamos aqui no nosso canal do YouTube fazendo uma série de vídeos para que você comece a se preparar para os concursos de médico-legistas que vão ocorrer em 2023 e que vão ocorrer nos próximos anos, tá certo? Sempre há concursos para médico-legista nas polícias estaduais, nas polícias civis dos estados. Não sei se você sabe, mas o médico-legista ele é aquele médico concursado, que é o chamado perito oficial no Código Penal, que ele é concursado no seu estado, porque esse cargo é Ele é aquele médico concursado porque esse cargo é de obrigação. É aquele médico concursado no estado, tá certo? Porque a polícia científica está diretamente ligada ao governo estadual, tá certo? Também temos a polícia científica, o perito criminal da Polícia Federal, também há cargos paramédicos, tá certo? Mas todos os estados têm, e o Distrito Federal tem a sua polícia científica e tem os médicos legistas. Então, é aquele médico que faz o concurso público e fica lá no Instituto de Medicina Legal realizando exames traumatológicos, exames sexológicos e necrópsias dos cadáveres que chegam lá no Instituto de Medicina Legal para a investigação de mortes violentas, tá certo? Ou de causa ainda não determinada. Enfim, isso é assunto para outra aula. Nós estamos compartilhando aqui uma série de vídeos com assuntos sobre medicina legal que são cobrados em concurso e questões, resolução de questões para que você veja como é que isso é cobrado e comece a estudar, a se preparar. Então hoje nós vamos continuar essa série de questões e teoria sobre a introdução da medicina legal, os conceitos básicos, como esses conceitos são cobrados em prova. Essas questões são questões essenciais para o candidato que quer se preparar. Então se você quer se preparar para o concurso de médico legista ou já está se preparando, entenda que esse tipo de questão é o tipo de questão que você não pode errar de maneira alguma no concurso de médico legista, porque esse tipo de questão, o aluno que está preparado, o concurseiro que está se preparando, ele não erra. É uma questão que você não pode errar de maneira alguma, tá certo? Então, vou compartilhar a minha tela com você aqui para que a gente converse um pouco da teoria e resolva algumas questões desse assunto de medicina legal, para que você entenda como isso é cobrado nas principais bancas de concurso para médico legista em todo o Brasil. Então nós estamos aqui, compartilhando a tela para que a gente possa conversar um pouco sobre a história da medicina legal, certo? Essa terceira aula que está aqui disponibilizada no YouTube para você, médico, médica, que quer se preparar ou já está se preparando para o concurso de médico legista aí do seu estado, da sua região, tá certo? Então esses conceitos, como eu já disse nos outros vídeos, se você ainda não assistiu os outros, por favor assista, está lá no nosso canal do YouTube, uma série de vídeos sobre o concurso de médico legista, tá certo? A gente resolvendo questões e conversando sobre esses assuntos para que você já comece a se preparar para o concurso. Nesse vídeo nós vamos continuar, o terceiro vídeo dessa parte introdutória da medicina legal, conversando sobre a evolução da medicina legal e como essas questões são cobradas em prova, tá certo? Nas provas das principais bancas de concurso. Então vamos seguir aqui no nosso treinamento, tá certo? Para que a gente chegue lá no dia da prova e gabarite esse tipo de questão, porque esse é o tipo de questão que você não pode dar o direito de errar, tá certo? Esse tipo de questão é o que vai diferenciar você no horário da prova, tá certo? Esse tipo de questão é o que vai diferenciar você no dia da prova, tá certo? Então vamos lá. Então, em relação à evolução da medicina legal, certo? Ela é dividida em fases, tá certo? As fases da evolução histórica. Então nós temos a primeira fase, que é a fase pericial, nós temos a segunda fase, que é a fase legislativa, temos a terceira fase, que é a fase doutrinária, e temos a quarta fase, que é a fase filosófica, tá certo? Cada uma dessas fases vai ter suas características, e essas características são cobradas em prova.
As fases da evolução histórica, tá certo? Em relação à pericial, ela é a forma mais antiga, tá certo? Está voltada aos interesses legispericiais da administração da justiça. Então, tudo que era necessário da administração da justiça, que estava relacionado à perícia, à medicina legal, era nessa fase. Em seguida, nós evoluímos para a fase legislativa, tá certo? Que constitui na elaboração e revisão das leis em que se disciplinam fatos ligados às ciências biológicas. Então, formulação de leis que tem a ver com as ciências biológicas, com a medicina e as outras ciências das áreas de saúde. Então, vai ser essa relação, é a fase legislativa, que também contribui até os tempos atuais. Temos também a fase doutrinária, que consiste na discussão dos diversos elementos que sustentam alguns institutos jurídicos em que é necessário o conhecimento médico-legal. Então, toda vez que você tiver que defender, sustentar um instituto jurídico já existente e que é necessário o conhecimento médico-legal, nós vamos estar falando da fase doutrinária, tá certo? Medicina legal doutrinária. E a medicina legal filosófica, né, é a fase mais recente, discute aspectos ligados à ética, à moral e à bioética médica. Então, esses conceitos mais relacionados à ética, à bioética, tá certo? As questões morais relacionadas ao médico e à medicina legal, é o que nós chamamos da fase filosófica ou medicina legal filosófica, tá certo? Então, vamos ver como é que isso é cobrado em prova. Uma questão da VUNESP do ano passado, 2022, para o cargo de médico legista da Polícia Científica do Estado de São Paulo. Então, o enunciado da questão. O ramo da medicina legal, que aborda temas subsidiários que sustentam e explicam certos institutos jurídicos, nos quais o conhecimento médico e biológico faz-se necessário, é denominado de quê? Então, é denominada medicina legal legislativa, alternativa B, medicina legal doutrinária, alternativa C, medicina legal pericial, alternativa D, medicina legal filosófica ou alternativa E, medicina legal criminalística. Então, de acordo com os conhecimentos que nós vimos até agora, a resposta correta é a medicina legal doutrinária, quer dizer, quem é que dá sustentação, a explicação para esses institutos jurídicos que necessitam desses conhecimentos médico-legais é a medicina legal doutrinária. Então, a alternativa correta é a alternativa letra B, tá certo? Então, veja, essas questões, em geral, são cobradas dessa maneira, conhecimento direto do candidato, pergunta direta, tá certo? Para cobrar esses conhecimentos de você, tá certo? Na hora da prova. Então, segundo França, né, a medicina legal doutrinária tem caráter mais refinado e compromissado com a ordem do pensar. Teve início entre nós, aqui no Brasil, com Afrano Peixoto, tá certo? E trata de temas subsidiários que sustentam e explicam certos institutos jurídicos onde o conhecimento médico e biológico faz-se necessário. E por isso, ela é, na verdade, bem mais uma ordem do pensar do que do agir, tá certo? Então, a explicação aí do nosso mestre, professor Genaval Veloso de França. Outra questão de concurso de médico legista, tá certo? Da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, de 2019, também é uma questão recente. A medicina legal pode ser classificada sob diversos enfoques, dentre os quais destaca-se o histórico. A fase evolutiva da medicina legal, que discute os assuntos ligados à ética, à moral e à bioética médica, em face do exercício da medicina é: alternativa E, medicina legal pericial, alternativa B, medicina legal legislativa, alternativa C, medicina legal doutrinária, alternativa D, medicina legal filosófica e alternativa E, medicina legal judiciária. Como nós vimos, tá certo? Agora há pouco, essa fase, a medicina legal, que discute a ética, a moral e a bioética, é a medicina legal filosófica, por isso, a alternativa correta dessa questão é a alternativa D, medicina legal filosófica. Então veja também outro tipo de questão que é a cobrança direta, tá certo, do conceito dessas fases da medicina legal. Então, conceito teórico que você estudando, tá certo, seguindo esses conhecimentos, seguindo a trilha do conhecimento que nós conversamos aqui no canal Mediperícia, tá certo? Você tem condições de gabaritar esse tipo de questão quando você estiver fazendo seu concurso de médico legista. Mas aí vamos revisar as outras questões, né, para fixar esse assunto.
A medicina legal pericial são os aspectos médico-legais para as questões judiciais. A medicina legislativa estuda e elabora, está relacionada ao estudo e elaboração de leis relacionadas ao Código Penal, ao Código Civil, à medicina legal. A doutrinária é o estudo para sustentar institutos jurídicos já existentes, tá certo? E a judiciária é um sinônimo de medicina legal pericial. Essa questão é boa porque trouxe um conceito que a gente ainda não tinha visto, que a medicina legal pericial pode também ser chamada de medicina legal judiciária. Mais uma questão aqui é do IBFC de 2017. Também uma questão um pouco recente, de concurso também de médico legista da Polícia Civil do Estado do Paraná. Nós adaptamos essa questão, porque ela era ABCDE, mas para trazer aqui para a aula, eu resolvi abordar ela dessa seguinte maneira. Então vamos lá ao enunciado da questão. A medicina legal é uma ciência de grandes proporções e muita diversificação. A respeito do conceito de medicina legal, analise as afirmativas. Assine verdadeiro ou falso. Tá certo? Então a questão era cobrando realmente quais as alternativas verdadeiras, né? Mas a resposta era tipo ABCDE. Então vamos lá às alternativas e depois nós vamos resolvendo de uma por uma. Então a medicina legal é a ciência a serviço das ciências jurídicas e sociais. A segunda afirmativa, embora se relacione estritamente com o direito processual penal, a medicina legal não apresenta relação com o direito processual civil. Uma das definições de medicina legal é que esta é a arte de pôr os conhecimentos médicos a serviço da administração da justiça. E a última alternativa, a medicina legal tem recebido diversas denominações, como medicina judiciária, medicina política e medicina forense. Então vamos lá, alternativa por alternativa. A primeira alternativa, a medicina legal é a ciência a serviço das ciências jurídicas e sociais. Essa alternativa está equivocada, tá certo? É só um pequeno detalhe, porque a resposta correta é que a medicina legal é a medicina, tá certo? É uma área da medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais. Quer dizer, não é uma área isolada, tá certo? Então, a medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais. Próxima alternativa, já apareceu o gabarito aí, mas vamos lá. Embora se relacione estritamente com o direito processual penal, a medicina legal não apresenta relação com o direito processual civil. Essa alternativa está incorreta, porque a medicina legal ela atua também no direito civil, atua no direito trabalhista, com a infortunística, atua nas outras áreas da justiça. Então, não é estritamente o direito penal. A gente não fala de medicina legal, não é uma área da medicina específica para as questões penais, para os delitos, as questões relacionadas exclusivamente ao direito penal, e sim aos outros direitos também, vamos ter infortunística, avaliação do dano corporal, enfim, várias outras questões que não são ligadas ao direito penal. Então essa alternativa está incorreta. A terceira alternativa, uma das definições de medicina legal, que é uma arte, e de pôr os conhecimentos médicos a serviço da administração da justiça. Né? Os autores mais recentes determinam exatamente isso, que ela é uma arte e uma ciência, tá certo? Não é apenas uma disciplina ou uma ciência isolada, é arte e ciência juntas para a solução desses problemas jurídicos. E a última alternativa, a medicina legal tem recebido diversas denominações, como medicina judiciária, medicina política e medicina forense, e também tem outros sinônimos, tá certo? Medicina dos tribunais, medicina da lei, medicina pública, biologia criminal, medicina pericial, enfim, outras denominações, todas elas relacionadas a essa questão da interseção, tá certo? Da junção da medicina com o direito. Então é isso. Esses conhecimentos básicos são muito importantes. Por quê? Porque todo concurso de médico legista, tá certo? Todo concurso, sem exceção, ele cobra uma, duas, três questões desses conhecimentos iniciais que nós vimos nessas 3 aulas, e são questões em relação às outras de menor complexidade. Então você não pode perder de acertar esse tipo de questão, tá certo? Porque em relação às outras, ela tem uma complexidade menor. Então você precisa treinar questões, tá certo? Como nós estamos fazendo aqui nesses conteúdos no YouTube,
Nós também estamos fazendo questões diárias sobre medicina legal lá no Instagram, nos nossos stories. E aí é apenas o treinamento. Nós vamos conversar outro dia como você se preparar para essa prova de médico legista, mas o mais importante é esse entendimento, é resolução de questão com muito afinco, né? Muita resolução de questão por assunto para que você entenda como as bancas tradicionalmente cobram essas provas. Em geral, as bancas mantêm o nível de cobrança e o tipo de cobrança dessas questões de uma maneira muito parecida, e aí, com esse treinamento de resolução de questão, você chega lá e gabarita esse tipo de questão na prova, tá certo? Então, questões diretas, questões cobrando conhecimentos teóricos dos fundamentos, né, das bases iniciais da medicina legal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou dele, por favor, deixa o like aqui nesse vídeo. Acione o sininho para notificações, para você ser notificado pelo YouTube quando nós publicarmos um novo vídeo. E nos siga nas redes sociais do Medperícia. Nós temos o nosso site, medperícia.com.br. Temos o nosso Instagram, que aí estamos sempre publicando notícias sobre medicina legal e sobre perícia médica. Esse é o DNA do Medperícia, conversar sobre medicina legal e perícia médica. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter ficado até aqui, seu precioso tempo assistindo esse vídeo, e até o próximo vídeo.